costas. E falar de mesa, na verdade a vida começa numa mesa e termina também, né? Já reparou que praticamente todos os momentos da nossa vida, os mais importantes, eles acontecem numa mesa. Quem se casou aqui? Levanta sua mão, por favor. Quem foi lá no cartório se casar? Onde acontece o casamento? Numa mesa. Não é isso? Quem já teve uma boa notícia de um bom emprego? Levante a mão. Aonde acontece normalmente essa boa notícia? Numa mesa. Quando é promovido, você é chamado numa mesa. A vida, ela sempre nos levará a algum tipo de mesa. E eu vou falar para você que todas as mesas postas na vida, principalmente na vida do cristão, são mesas que nos melhoram, que nos aperfeiçoam, que nos curam. Seja às vezes uma mesa de boas notícias. Quando eu falei que quando a gente nasce, normalmente quando a mulher ela tem ali o parto, não sei se você vai lembrar-se disso, principalmente as mulheres, elas têm o momento do parto numa mesa. É numa mesa. Quem aqui já esteve numa mesa dessa? Não é? E aí também, quando morre, você é colocado numa mesa. Eu lembro quando eu fui ver o corpo do meu pai, depois de falecido, quando eu entrei no hospital, ele estava lá em cima de uma mesa. Então, mesa é lugar de alegrias, de tristezas, mas sempre será lugar de cura. Amém, queridos? E pode ter certeza que, biblicamente falando, sempre após um grande milagre, sempre aconteceu posteriormente o milagre, uma mesa. Ressurreição de Jesus. Ele diz para Maria: avise os meus discípulos que eu estarei com eles. E eles estavam trancados numa casa, assentados numa mesa. E Jesus aparece com eles na mesa. Atos capítulo 16, você pode abrir aí, eu vou ler o texto de hoje, versículo 26. Paulo e Silas estavam presos por causa da fé. E diz o texto para mim e para você, que naquela adversidade, eles começaram a adorar, a clamar, a cantar, a agradecer. E diz o texto no versículo 26, eu vou ler. E de repente veio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas a prisão de todos. Então, acordando o carcereiro, e vendo todas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo, no caso o carcereiro, se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela hora da noite, lavou os vergões, e logo foi batizado, e todos os seus. Versículo 34, olha, após um grande milagre, olha o que acontece.
E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Então, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aplaude ao Senhor. Após um grande milagre, sempre haverá uma mesa. Olha isso, queridos. Aquele homem, ele participou daquele terremoto, viu aquilo tudo, viu o sobrenatural de Deus, e ele creu. Ele foi salvo, ele foi liberto, ele foi curado. E aí agora sabe o que é mais interessante? Que depois que ele creu e depois que ele foi salvo, olha o que é o sentimento que nós estamos aqui hoje, esse culto especial da comunhão, o Espírito de Deus trazendo para cada um de vocês, para cada um de nós. Vocês repararam que o carcereiro, foi ele quem lavou os machucados das costas de Paulo e Silas? Quem viu? Quando fala que ele, o carcereiro, lavou os vergões. O que eram vergões? Eram os machucados dos açoites que Paulo e Silas haviam sofrido e chegaram naquela prisão assim. Agora olha isso. Quando eu sou curado, quando eu sou salvo, quando eu sou liberto, quando Deus, Ele se revela em Jesus na minha vida e transforma a minha vida, isso me transforma em um agente de transformação. Porque aquele homem, ele está aqui, ó. Vamos ler de novo para que não haja dúvida, né? Ó, versículo 33. E tomando-os, quem tomou? O carcereiro, pegou os dois. Naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Ou seja, a transformação foi tão forte na vida dele, porque é para isso que Jesus nos curou, para a gente curar. Amém, queridos? Ele nos transformou para que nós nos tornássemos agentes de transformação. E não só isso, agora, além de esse homem manifestar compaixão, agora ele quer comunhão. Porque quando ele nos cura, quando ele nos liberta, quando ele nos salva, ele fez tudo isso com o objetivo de nos reunir em um só corpo. E foi o que aconteceu. Agora, o homem então leva Paulo e Silas para a casa dele e diz que ele, o carcereiro, lhes pôs a mesa. Eu fui salvo, eu fui curado, eu fui liberto, agora eu quero servir o meu irmão. E eles serviram de duas formas. Eles serviram primeiro, se preocupando com a dor, com as feridas que eles carregavam nas costas, e depois foram celebrar na mesa. Isso não é lindo, irmãos? É ou não é? Preste atenção. Eles foram celebrar, eles foram fazer uma comunhão, repartir a alegria. O versículo 34 diz: e levando a sua casa, lhes pôs a mesa. Olha isso. Chamou para a mesa. Olha isso. Não foi Paulo e Silas quem chamaram ele para a mesa. Foi ele, o curado,
o transformado, o liberto, agora passou a ser também um agente de transformação e quis comunhão. Isso é maravilhoso. É como hoje aqui, isso se cumpre. Hoje nós temos aqui pessoas curadas, pessoas libertas, salvas, pessoas que já subiram nessa plataforma aqui, receberam cura, e agora você está entendendo que Deus te chamou e fez na sua vida o que Ele fez na vida daquele carcereiro. Ele te transformou em um agente de transformação para servir, para você servir. Porque o sentido de ser curado, de ser salvo, de ser liberto, ele tem esse objetivo, de tornar cada um de nós Cristo nessa terra. E ser Cristo nessa terra, na vida dos outros, é servir. É servir. Mesa é servir. O carcereiro pôs a mesa para servir. Ele reconheceu o que aconteceu na vida dele. Ele falou, não, agora eu preciso servir. Agora eu entendi. Agora que eu recebi, agora que eu fui tratado, agora que eu fui transformado, agora que eu fui salvo, agora que eu fui curado, eu quero fazer por outros. E ele pôs a mesa, e diz ali o final do versículo, que houve alegria naquela casa, e todos foram salvos. Quem pode aplaudir ao Senhor Jesus? Sempre após um grande milagre, sempre haverá um grande tempo de mesa. E hoje aqui nós estamos tendo esse tempo de mesa, porque houve um grande milagre na sua vida. Quem foi salvo aqui? Quem foi curado aqui? Quem foi liberto aqui? Então fique de pé, glória a Deus. Eu quero aproveitar esse momento. Quando eu chegava aqui, dois irmãos me entregaram nomes, pessoas que estão muito mal, e nós vamos fazer aqui um breve momento de oração, pelo Paulo Vinícius de Melo, de Oliveira. Paulo, que está nos assistindo agora, por essa plataforma, a família está toda reunida, esperando esse momento da oração. E também a Eva Maria Terra, que também, cadê a irmã que me entregou? A dona Patrícia, né? A Eva Maria Terra, tudo bem, Eva? Tudo bom? Graça e paz, eu sei que você está aí me assistindo, com a sua família. E também o Paulo Vinícius, e nós vamos ter um momento aqui de cura por essas pessoas, porque mesa é lugar de cura, amém, queridos? Amém, queridos? Então fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos a vida da Eva Maria Terra, que está nos assistindo agora por essa plataforma, e pedir oração porque está enferma. E nós, em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que o Senhor nos deu, nós repreendemos agora toda enfermidade sobre a vida dela. E essa enfermidade que lhe apareceu através do exame que ela recebeu esta semana, ela vai retroceder pela fé. Enfermidade, nós te repreendemos. Em nome de Jesus Cristo, sai do corpo dela. Eu dou ordem de cura agora. E do mesmo jeito, na vida do Paulo Vinícius, em nome de Jesus, esse rapaz, outrora era um rapaz saudável. De uma hora para outra, a vida dele piorou. E hoje praticamente ele vegeta, não vive. Mas pela fé, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o Paulo vai sair desse estado vegetativo, em nome de Jesus Cristo,
e para a glória de Deus Pai. Você que concorda e crê conosco, diz amém. Aplaude a Jesus bem forte. Glória a Deus, eu creio. Pastor Zé Carlos, pode chamar?